Olá, olá, Political Junkies. Bastou eu ir de férias durante uns dias para no meu regresso já cá encontrar o novo Dom Sebastião. Fugiu de Alcácer Quibir. Recebido numa sala cheia, entronizado por barões e baronesas, antigos nobres de outras épocas, mais ou menos douradas, dos tempos em que os partidos ainda contavam para a história. Agora, o desejado aceita os apoios, mas reclama a independência. Mais do que nunca, precisamos de um presidente diferente. Um presidente estável, confiável e atento, acima de disputas partidárias, longe das pressões e fiel ao povo que o elegeu. A corte aplaudiu, ali onde se lançaram os descobrimentos, bem junto ao rio. E falando em rio, eis quem apareceu aceitando ser mandatário de El Rei Gouveia Melo. Portugal. Aceitei, porque vejo em Gouveia Melo a sobriedade, a coragem e a frontalidade que quero que caracterizem o nosso Presidente da República. Ora, recapitulemos. Gouveia Melo apresentou-se aos portugueses contra as agendas partidárias e recolheu apoios dos partidos e mais um mandatário que ainda há 2 anos era líder de um deles. Precisamente, líder daquele partido que acaba de ser reeleito para governar o país. A sorte, meus amigos, a sorte é termos um líder trepador. Sim, é uma corrida longa, feita de várias etapas, e etapas que umas vezes são mais planas e, portanto, são mais, como se diz no ciclismo, para roladores, e outras vezes têm mais altos e baixos, são mais para trepadores, portanto, para aqueles que têm a resistência forte, que têm um batimento cardíaco mais baixo. É o meu caso, eu tenho uma pulsação de trepador. Isso, o comandante é Luís Montenegro, que depois de ter dito isto, seguiu viagem numa bicicleta elétrica. Modernices. Sejam bem-vindos à Comissão Política do Expresso. Hoje discutimos o reino da Portugália. Perdeu-se num labirinto com o seu cavalo real. Olá, olá, comissários. Pois, então, com vontade de rir, pois é. Comissário Vítor Matos, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Já recuperado? Estamos... Não, nunca estou recuperado. Estou sempre em processo de recuperação. Sempre um processo de recuperação. Tu e o país. É verdade. É uma forma de vida. Sou Dona Eunice, como vai? Tudo bem? Gostei de vê-la, está por cá? Bem, obrigada, sim. Muito bem. Também ainda a precisar de recuperação do cansaço eleitoral. Pronto. Mas... Não é já fácil recuperar do cansaço mas eleitoral neste país. Não dá. Quando acaba uma, começa-te logo a cansar para a outra. Já está quase a Que próxima. direi eu? Olá, Paula Varela. Olá. Sejas muito bem-vinda. Muito obrigada. O que dirás tu, pois claro. Já lá vais dizer-nos. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer. Doutor Almirante Brigadeiro Vítor Matos. Queria perguntar-lhe, Pronto. antes do mais, pronto, é bom, É que se diz na tropa. Pronto. se El Rei Dom Sebastião cumpriu a lenda. Olha, ainda bem que me faz essa pergunta. Não foi combinada, calma, isto, quem esteja a ouvir isto é perigoso. Não foi combinado. Olha, deixa-me dizer-te que eu acho que o Almirante, ou quem esteve a pensar isto por ele, com ele, arranjou um belíssimo argumento para justificar a candidatura. E foi plasmado lá no discurso. Ora, eu não estive por cá, estive de férias e portanto posso fazer esta pergunta legitimamente. Ora, explica-me lá porquê. Não, porque o quê? Qual argumento? Pronto, deixa-me dizer qual é o argumento e depois pergunta porquê. Que é ele passar o ónus para os eleitores, ou seja, ele diz, não podia ficar de braços cruzados, não é? Entre aspas, perante os apelos que vinha sentido nos últimos 3 anos. Ou seja,
Ele basicamente diz que está a responder a um apelo do povo. E portanto do povo dele, do povo por ele, enfim, as sondagens, mas pronto, em suma a culpa é dos outros, os que foram ter com ele. Não, mas parece o país precisava imenso dele. Parece-me um bom argumento para quem não quer dizer eu acho que sou o maior e sou eu que vou, não sei, melhor do que espalhar. E o outro argumento é precisamos de um presidente diferente, que Rui Rio às tantas também lança na noite de sábado, que é Marcelo já não serve. Esse é um argumento que Luís Marques Mendes usaria a seu favor também, não é? Aliás, até para tentar mudar um bocadinho a narrativa de que ele é parecido ao Marcelo Rebelo de Sousa. E portanto... eu acho que o presidente diferente não é distintivo. Não, eu acho que precisamos de um presidente eleitoral diferente também é distintivo em relação ao Mendes. Claro. Porque o Mendes pode dizer o que quiser, mas as pessoas olham para ele como alguém mais próximo de Marcelo e mais perto daquilo que Marcelo mais perto do mainstream político, acho eu. E foi líder parlamentar do Marcelo, os perfis, comentador como ele, é muito... Ex-líder do PSD. Sim, mas estou a dizer, em relação ao Marcelo, todos querem posicionar como sendo diferente deles. Acho que acho que o Gouveia e Melo quer aparecer como um presidente diferente, mas mais diferente ainda, não é? Não só diferente em relação ao atual presidente, mas diferente não diz em relação que quer ser presidente, ao diz perfil que tem quer sido que queiram que ele seja presidente. Mas espera, deixa-me recuar um bocadinho. Ele é excelentíssimo Sr. Almirante Gouveia e Melo, diz-nos e apresenta-se como alguém que vem de fora dessa corte, mas naquela sala eu só vi corte. E, portanto, a minha pergunta é... Bem, visto na primeira fila, vi lá mais pessoas que ninguém não fazia ideia quem era. Pronto, e quando falaste em barões e baronesas, não tinhas lá grande coisa. Aquilo era uma corte de terceira categoria. Era muito masculina. Era uma corte, enfim, que não se... Quer dizer, são umas forças armadas, mas do passado. Não é? Não, e é uma corte, no que diz respeito ao PSD, de pessoas ou chateadas com o atual PSD ou mais chateadas com Marcos Mendes, ou que se chatearam ao longo da vida com Marcos Mendes, como Isaltino ou até como Carlos Carreiras. São pessoas derrotadas pelo tempo, metidas um bocado fora do círculo político. Nem Carlos Carreiras, não é? São dois autarcas em autarquias muito populosas e de grande sucesso, não é? Individualmente, grande sucesso. Uma história ainda mais no partido não, particular. E um deles com uma história complicada. Mas de que modo, perguntava-te eu, Vítor, é que esta corte com que ele se apresenta, que tu próprio classificaste como não sendo uma corte de classe A, digamos assim, é que o pode ajudar? Não creio que o ajude nada, mas também não creio que o prejudique muito. Como é que posso dizer isto? É que quando as pessoas aparecem ou querem apoiar numa pessoa nesta circunstância, tu vais fazer o quê? Vais expulsá-los, dizer que não os queres lá? Pronto, há aqui um lado. Outra coisa é dar-te ao abraço, que é outra coisa diferente. Eu não sei qual é o nível de participação dentro da candidatura do Isaltino Moraes. Quer dizer, neste momento não sei, espero vir a saber. Eu ouvi-o dizer que quando lhe pedem conselhos ele dá. Depois se as pessoas o seguem ou não, é com as pessoas. E quer dizer, o que vejo é que há gente que está descontente e que acha que pode haver aqui um... Eu vi do PSD, o Fernando Negrão, na SIC, a dizer uma coisa que, enfim, do ponto de vista de quem vem dali, me parece um fraco argumento. É porque basicamente dizer que é uma cara nova e que é uma novidade e ir por este lado que é uma cara fresca e que não é um bom argumento esse, não é? Portanto, tem que haver tem que ser um bocadinho mais para além disso. Mas ou seja, não os tem... outros candidatos também não têm propriamente gente fresca. Sim. O Luís Marcos Mendes tem-se apresentado com as pessoas que nós sabemos. Apresenta esta terça-feira a sua comissão de honra com duas caras tão novas quanto isto, Leonor Beleza e Carlos Moedas. Sim, mas é que quer dizer, os políticos tradicionais eu percebo que seja esse o caminho, não é? Num candidato de fora é mais estranho que esteja esta gente toda que viveu dentro o tempo todo. Pronto. Mas quer dizer, mas eles também não vão lá parar sozinhos? Ou achas que sim? Eu acho que deve haver um bocadinho de tudo. Se calhar sim. Destes que estamos a falar, que vem Isaltino Moraes, gente que chega. Acho altamente improvável que todas estas pessoas que estavam naquela primeira fila não tenham sido convidadas.
E se estavam sim, na mas primeira já fila existia. foi porque alguém as pôs na primeira fila. Não, isso parece aí nada estou de ideia, acordo. nada que essa ideia- Agora, quando eles dão apoio, isto já vem de trás, as pessoas dão apoio vem de trás. Sim, mas quer dizer, Não foi foi apoio recusado. Algum Acho que deles também é. não é um apoio espontâneo, é um apoio conversado, é um apoio em que há verdade. conversas prévias, não Acho é? que tens Não foi razão. aquelas pessoas não foram ali parar Acho que tens todas razão. porque quiseram. E o mas é Almirante, verdade. coitado, não Sim. queria Não nada. tinham mais mas nada agora que fazer tem de num dia aceitar. tanto calor. Pelo amor de Deus, não é? Quer Agora- dizer, não vamos ser. Sim, mas por exemplo, agora estou aqui, vou falar de cor. Por exemplo, uma coisa é o Exaltino Moraes e o Carlos Carreiras, que se percebe que já vem acompanhar há muito tempo. Sim. Outra coisa é o Henrique Chaves ou o Rui Gomes da Silva, quer dizer, foram ministros do PSD, os dois, e estavam lá os dois. Sim, boa parte do nosso auditório já nem sabe quem é o Henrique Chaves. Sim, exato. Eu acho que isto depois para o público vale zero. Faziam parte do chamado Acho que Ele me confirma com Inner a cabeça Circle que de não Pedro sabe. Santana Lopes. O Henrique Chaves, Sim, portanto, fez cair o governo de fez Santana Lopes. Quer dizer, eu acho que isto vale zero para o grande eleitorado. Para o grande eleitorado. Novembro de 2004, vê lá tu. Agora, eu acho que ele teve ali mensagens interessantes para quem sabe ler aquilo, quer dizer que é. Ele basicamente já estava a responder a coisas que são ideias pré-concebidas sobre ele. Que era basicamente ele dizer que será um presidente que respeitará os partidos, sabe que o presidente não governa, portanto, um bocado a tentar já contrariar aquela ideia de ser militar, autoritário e afastar ali um sidonismo. Sim, presidencialismo. E o presidencialismo pudesse estar ali implícito. A defesa do Chega, que é, por exemplo, dizer que constatar que as democracias, isto foi 2 dias do Ventura ter dito que podia vir a apoiá-lo, que as democracias estão a ser atacadas de fora e corridas por dentro, e que são claros os sinais de cansaço e desânimo, sendo que esses sinais de cansaço e desânimo também estão a refletir a favor dele, e é por causa desse cansaço e desânimo que tem o potencial de voto que tem neste momento. Isso também acho que isso também é interessante. Agora, acho que o golpe do teatro foi o Dr. Rui Rio, não é? Já lá vamos. Mas já lá vamos. Já lá vamos. Deixa-me antes ainda ir até à Eunice, deixando a Paula Varela pensar no que vai dizer quando perguntar sobre o Dr. Rui Rio. Eunice, nós, para além de autarcas do PSD, alguns do PS também, ex-presidentes do CDS, vimos, por exemplo, Mário Ferreira, um conhecido empresário do regime, ou de um certo regime, vamos lá, Luís Bernardo, também ele, um certo barão da comunicação do regime. Da comunicação de um certo não, regime. Um barão mesmo. Isso, aliás, com maiores. ótima capacidade de fazer negócio. A minha pergunta é, disto tudo, qual é o padrão que tu retiras? E até que ponto é que te parece que temos aqui uma espécie de território de apoio ao Almirante Gouveia Mel, que se dizia amplo nos seus apoios, um bocadinho mais inclinado para a direita do que para a esquerda? Eu vi sobretudo homens acima de 60 anos. Pronto. Tirando Francisco Rodrigues dos Santos. Sim, mas que está lá pela via militar, porque ele teve educação militar e, portanto, é quase natural. É o núcleo do colégio militar. O núcleo do colégio militar que foi lá apoiar. E também tem alma de velho. Enfim, pode-se dizer. sim, há pessoas que Mas nascem isso, com sobretudo, 45 anos. As pessoas têm idade da mesma idade a vida Sobretudo é o toda. regime. Isso. Tudo Mas aquilo é regime. Não é uma crítica, é uma constatação. para alguém que quer aparecer como e que aparece de facto como uma novidade, o que estava ali era tudo velho e gasto. E em muitos casos, não é o caso de Isaltino e de Carreiras, velho, gasto e derrotado. Atenção, pois, exato, eu ia falar de Isaltino e de Isaltino e Carreiras. Carreiras, Qualquer obviamente um dos não. dois São dois autarcas de sucessivamente sucesso reeleitos, em 2 autarquias importantes e importantes, populosas. ricas e populosas e que, portanto, têm muitos eleitores. Mas o resto foi... Eu gostava mesmo o Rui Rio, quer dizer, Representa velho e esse- derrotado, não é? Ele representa, aliás, ele próprio no PSD, toda aquela direção dele e tal, era esse perfil. Ainda bem que estamos aqui a Pessoas. falar à vontade e que ninguém nos vai ouvir. Agora, eu acho que o Almirante, que de facto aparece como e tem esse lado de novidade e de ser diferente e tenta capitalizar isso, precisa então de arranjar também caras mais novas, tanto novas em idade como novas no espectro político, Não precisa para nada. aparecerem. Não precisava de nada Não de gente precisa dos nada. pretos. Ora bem, eu ia Não do precisa espectro precisamente por político aí. não precisava de E como nada. não precisa Vamos lá, de Paula nada, Varela, conta-me. tudo isto soma. Pois, se calhar tens razão.
Ele não precisava de nada disto. Isto é tudo só soma, porque ele já tem o estatuto do diferente, já tem o estatuto de vir de fora da política, já está acima dos partidos. Enfim, estas Já tem os olhos claros. personalidades, já tem a figura que tem, etc. e tal. Já. Esse, É tipo flautista Sabes, um de Hamlet. peixinho chamada de Lapa. Aham. Que se agarra àquilo, Claro, a rocha atrai, que. não é? Claro. Mas sim, acho que nada disto lhe retira coisíssima nenhuma. E Rui Rio, Paula Varela? Estás-me a perguntar se soma? Sim, se é um trunfo ou uma subtração. Nesta mesma linha que eu acabei de dizer, e quase que para ser coerente comigo próprio, tenho que dizer que não retira. Pronto, mas não Rui é? Rio é uma, Que não uma retira, figura que nacional. soma. A questão do Rui Rio eu acho que tem relevância pelo que significa dentro do PSD. Ok, então vamos a isso. Sim, sendo É ao que contrário. tudo isto Aham. aconteceu Aí sim, enquanto ao o contrário. PSD. Aí divide. Aí divide. Atenção, primeiro porque o Rui Rio verdade. não foi lá parar sozinho. Embora eu acho que o Rui Rio tem uma proximidade de cabeça, se vocês quiserem, de forma de pensar e de olhar para o mundo atual, a situação até de política estilo, nacional, de certa até de forma. estilo, de perfil. Acho que são perfis que se aproximam, mas não acho que o Rui É a Rio tenha ido lá educação parar alemã de sozinho. Rui Rio. A educação germânica de Rio não me parece que tenha ido lá aparecer, não apareceu ali sem ser convidado, não é? Pois isso. Pronto. Eu já tinha uma relação que eu acho que era mais antiga, Eles do tempo fizeram- das vacinas e não sei o quê. Eles fizeram, Talvez. Não eles é uma forjaram coisa essa nova. Sim, ele era relação líder da no tempo oposição, em claro. que o Faz Rui sentido. Rio participava naquelas célebres reuniões do Infarmed. Para quem se lembra, houve uma pandemia. Foi assim uma coisa que vai distante das Parece nossas muito cabeças, distante mas da foi há nossa 5 vida, anos. mas- E o Rui Rio era líder da oposição e do PSD como tal, estava presente naquelas reuniões, não apenas naquelas que nós víamos e assistíamos, mas depois nas outras à porta fechada, não é? E sim, eles aproximaram-se nessa altura, desenvolveram uma excelente relação, é isso que toda a gente conta, o próprio Rui Rio não esconde isso. Mas repito, o Rui Rio foi convidado com certeza para ser o mandatário nacional e tanto quanto se percebe, é um convite que parte do próprio Almirante Gouveia Melo, não é alguém da candidatura dele que Mas acha espera, que era uma espera. excelente estratégia. Tu estavas a dirigir-te Sim, para a para o questão PSD. interna do PSD Sim. e essa diz-me alguma coisa. Sim, porque Ora, a vamos lá. Então diz lá o que é que tu- a o que é que tu apresentação dizes? do Almirante, a apresentação do Almirante decorreu ao início da mesma noite em que o PSD formalizou o seu apoio a Luís Marques Mendes num Conselho Nacional. E em que Luís Montenegro foi digitado para ser Foi no mesmo dia, primeiro-ministro. exatamente. Sim. Tudo no mesmo Tudo dia. em poucas horas. E vamos lá ver, portanto há aqui um PSD vezes 2, não é? Tu queres olhar primeiro para o PSD governo ou para o PSD presidenciais? Se calhar vamos para o cronológico, começa pelos presidenciais. Então, o que me parece é que Rui Rio, que vale a pena lembrar, ponderou em tempos ele próprio ser candidato à presidência da República, vindo da ala do PSD, sentiu que esta candidatura não lhe dava espaço, não é? A candidatura do Almirante, por aquilo que acabámos aqui todos de falar sobre o perfil tão próximo que tem um e outro, Caso não estou tão rouba-lhe certo rouba-lhe o perfil. Mas desse ele perfil achou. ser próximo, mas pronto. Mas ele achou. Não. Isso, o que nós achamos é irrelevante para o caso. Ele achou que não tinha espaço a partir do momento em que percebeu Mas que tu achas que ele o pen- Gouveia Melo ia Achas que ele avançar. pensou que Não tô... Acho. Não sei, acaba lá a pergunta para eu ter a certeza. se achas ou sabes, quer dizer, é mais isso. Se acho, eu sei o quê. Que o Rui Rio queria ir. Acho, sei. Estas Tenho que respostas estão continuar estas ótimas. Então, mas isso é que é Não quero falar mais importante disso. para os nossos ouvintes saberem, e eu também já agora. Eu achava que isto se sabia. Não, Vamos fazer- podes escrever. Então, deixa eu fazer Então, um então título. agora se calhar vamos interromper que eu já... Vais a escrever uma pecinha e já. Então depois continua. Então, acho que o Rui Rio ponderou isto. Não acho apenas de achismo. E atenção, não seria a primeira candidatura presidencial que teria passado pela cabeça de Rui Rio. É bom lembrar, quando da primeira, de Marcelo, E ele também pensou. ele O pensou, Marcelo aliás, matou-lhe a teve- candidatura O ali. problema de Rui Na Rio é que chega iminência. sempre atrasado. Sim. Chegou atrasado à liderança do PSD 10 anos, não é? Porque também pensou quando foi Manuela Ferreira Leite. E depois Tem chegou uma- atrasado à corrida com Marcelo Rebelo de Ele Sousa. tem E uma é a enorme, vida, ele tem uma enorme capacidade vida de leitura passa. política depois das coisas A acontecerem. vida passa. Pronto. Agora eu perdi-me no raciocínio que tinha que ver com o que isto Presidenciais. representa Começamos dentro do nas PSD. presidenciais. Era certo? isto? Sim. Como é que o PSD vai lidar com isto? O PSD liderança vai lidar não lidando. Não é? Ignorando. Ignorando. Pronto. O PSD tem uma linha e um candidato assumido. E Luís Montenegro não vai agora
dedicar-se com certeza a perder muito tempo com essa questão. A perder com essa questão. Sim, mas para Luís Marcos Mendes isto é particularmente desagradável, não é? A questão é que eu acho que esta candidatura de facto deixa à vista, se somarmos com o facto de termos um certo ex-presidente do PSD chamado Pedro Passos Coelho, que não declara apoio expresso ao candidato oficial, enfim, vocês percebem, que o PSD decide apoiar, apesar disto ser uma candidatura suprapartidária. Super ou super? Pedro Passos Coelho fora, Rui Rio dentro da candidatura Ao lado. Ou à frente. Vai deixar, por um lado, ainda há pouco estava a falar com algumas pessoas, alguns militantes do PSD, vai deixar o partido que não queria votar no Mendes, e portanto agora não estou a falar da direção, estou a falar dos militantes. Mais livre, menos... Atenção, mesmo a direção, há um ano nós estávamos a discutir quem é que seria o candidato que o PSD apoiava, sabendo nós que Luís Marcos Mendes avançava. Aliás, eu lembro-me da Eunice ter corrido até Ponte de Lima, não foi para Ponte de Lima, Moledo entrevistar o Hugo Soares, que lançou o Leonor Beleza. Por exemplo, e isto não tem um ano, mas tem 9 meses, não é? Tem isso meses. Também não ajuda muito. Foi no verão, foi agosto, talvez. Foi agosto. Isto surpreende alguém? Não, porque se nós nos lembrarmos do que foi aquela entrada de Luís Marcos Mendes no Congresso do PSD, sim, foi uma coisa muito em mal outubro do ano passado, foi péssima. Percebemos qual é a relação daquele partido com aquele ex-líder. Mas olha que a reação deste Conselho Nacional teve ao mesmo nível. Portanto, para quem viu uma coisa e outra, não é uma surpresa que nem que Rui Rio tenha aceitado ser mandatário, mas sobretudo que tanta gente do PSD possa estar fora da corrida da candidatura de Marcos Mendes e dentro de Gouveia e Melo. Deixa-me dizer uma coisa que eu acho que é interessante nisto. Não me faças perguntas? Tenho uma provocação para vos fazer depois. Sim. Não fazes perguntas a que eu não quero responder, então. Não faço, está descansada. Agora é mesmo um statement de pura análise brilhante. Que no é, mínimo. No mínimo. Luís Marcos Mendes, eu não consigo compreender a estratégia, sinceramente. A estratégia de colagem ao PSD, a colagem desesperada ao PSD, a necessidade de ter o PSD e passar a vida atrás do PSD e passar a vida atrás de precisar do PSD. Pensando que a base eleitoral do PSD é que lhe vai dar a possibilidade de ir à segunda volta e que vai safar e que vai poder dar. Não é verdade. Não é verdade. E Marcelo Rebelo de Sousa, que é fino, percebeu isto há 10 anos. A candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, se nós quisermos pô-lo no mesmo princípio Luís Marcos Mendes, não é porque Marcelo Rebelo de Sousa tinha outra projeção, uma coisa diferente. A candidatura dele foi feita com aquele epíteto do catavento do PSD, que foi uma coisa que lhe deu um jeitaço. Pelo avançar como candidato transversal da sociedade portuguesa à procura de votos desde o Bloco de Esquerda até o CDS. E foi assim que ele foi para o terreno e a fazer campanha contra o partido. Isso eu assisti e vi. Foi ele todos os dias até explicar às bases do partido que iam às coisas dele, a dizer que isto não tinha sido, que a geringonça não era um golpe de Estado, e explicar em termos constitucionais, numa altura, se as pessoas que não se recordam bem, o país estava muito crispado, mesmo muito crispado, a explicar às pessoas porque é que a geringonça era legítima num regime parlamentar como o português, ou semi-parlamentar como o português. E portanto Luís Marcos Mendes não percebeu isto, achando que tendo o Almirante, concorrendo ao Almirante, e que havia de haver também o Ventura, que ele ia beneficiar com isso, coisa que não vai acontecer. E mesmo que acontecesse, já se percebeu que o Ventura podia passar a segunda volta. Ele entrar aqui e apostar tudo no cavalo laranja vai correr mal, porque vai afunilar quando um candidato como ele, que sai da televisão e que é conhecido e reconhecido por toda a gente, tinha a vantagem, era de ser completamente transversal, falar para eleitores que vão do Bloco de Esquerda ao CDS. Vai afunilar e nem o PSD ele tem. É isso, coisa que ele não está a fazer. E portanto é um erro total de uma pessoa com a experiência que ele tem do ponto de vista político. Para ser o transversal
É um caminho que se faz. Mas é ele não assim, fez esse o caminho. objetivo, eu não estou deslocado se vos disser que o único objetivo de Luís Marcos Mendes é conseguir ir a uma segunda volta, quer dizer, não é? Mas é que o porque uma segunda resultado volta das depois é outra coisa, legislativas não é? e o Não- facto de nesse sentido. Ventura, em princípio, não ser candidato, diminui as possibilidades de segunda volta. E, portanto, aquelas presidenciais que todos nós já achávamos, finalmente voltamos a ter uma segunda volta, como se fosse fantástico, um Mas, mês de atenção, campanha eleitoral. São muitos. Do ponto de vista Certo. jornalístico. Se calhar não vai ser, e se calhar isto acaba logo à primeira volta. Calma, mas é assim, são muitos candidatos. Não Não é? sabemos. Não Não deixam sabemos. de ser muitos Está candidatos. toda a esquerda ainda por definir. Pronto, mas eu que vou acho que fiar no subtrai- Expresso porque eu estive de férias e só saiu o que li no Expresso. Sampaio da sabes tudo o Nova que quer interessa. ser. Exato. Mas Sampaio da Nova Sampaio da for- Nova quer ser se for- candidato. O Para PS ter terá menos o do que já seguro- teve quando foi candidato. Só Atenção, subtrai, não sei. a esquerda só subtrai. Seguro para ter Tá bem, mas menos junta que o várias PS esquerdas. teve. Mas junta várias esquerdas. Como se Por pouco viu, que seja, não é? como se viu a esquerda estas E eleições. depois há um. Junta António várias José esquerdas Seguro. quais? Quais? E depois Onde é que Quais anda- esquerdas? onde é que anda a Aquela esquerda do Bloco de Esquerda Não que sei. ficou reduzida a Vocês- deputada única? Mas vocês daqui, porque estão só a destruir argumentos. Se quiserem, eu vou chamar um deputado do PSD, um da IEL e um do Não, Chega vá. e fazemos aqui um debate. Aqui não há representatividade. Nós não representamos ninguém. Só Só nós nós próprios e próprios. nem E sempre. nem sempre. Nem sempre. E depois, Depende das às alturas. vezes não. Não, mas dizia eu, depois há o seguro, António José Segura, que segundo Assim, o público que foi esta quer, semana. Quer, pode, mas ainda não sabe se deve, mas afinal vai anunciar na sua horinha na CNN na Pronto, quinta-feira. foi muito bem resumido, mas ainda também há a Iniciativa Liberal. Eu sei, vocês vão me dizer, mas não tem líder ainda, nem candidato presidencial. Não, a Iniciativa Candidata tem. Liberal está no nó em que agora ficou sem líder e a sucessão natural seria Mariana Leitão, que afinal já é candidata a presidente. pode ser as duas E coisas, portanto porque vai não? ser as duas coisas e se corre mal as presidenciais deixa também depois logo de ser líder. Portanto, o que A vocês me estão a Iniciativa querer Liberal dizer- anda sempre fora do seu próprio tempo. O que vocês me estão a querer dizer é que, com passada a semana que aconteceu e tal como estamos a vislumbrar o que segue, o Almirante já pode encomendar a faixa de campeão. Pode cometer agora muitos erros, não é? Tem 7 Isso. meses para Vai ser cometer difícil erros. agora. Aliás, ele Mas- cometeu alguns ali naquela. A estrutura de campanha cometeu Não, alguns por ali exemplo, naquela, aquele discurso. naquela noite. A forma como o discurso foi feito, por exemplo, a forma é má. É para lá de má, é péssimo. O Luís Bernardo meteu a ler Tu tinhas telepontos. escrito que ele teve Que era uma treino de mania. comunicação com uma grande jornalista portuguesa. Ah, não, Ele isso precisa foi de já. retreinar, não é? Não, mas aquilo. Sim, mas uma também, pessoa tem e o os Luís Bernardo telepontos. precisa de se lembrar que o teleponto em princípio não está no enquadramento das câmaras, que é para a gente não estar a perceber que ele Mas está a saltar de um mas para o outro se o homem quando estamos lá em casa a ver. se o homem Isto estava ali. depois, se calhar não interessa nada às pessoas, mas nós vemos, não é? Não, mas eu acho duas coisas. Acho que o teleponto foi um risco para a primeira intenção. Se o homem está habituado a ler discurso, era melhor ler o discurso. Com Ponto. certeza. Segundo, eu acho que para o eleitorado que está disposto a votar nele, isto é indiferente. Exato. Pronto, lá também está. é indiferente É ele ser muito desafinado. Outra coisa, essa parte eu já não apanhei porque eu Ai, não estava lá, não apanhaste. apanhei. Foi mais um erro de. Eu- Lá está. eu de uma estava lá, não estrutura apanhei tão isso na profissional. E eu televisão. apanhei, sobretudo Desculpem, graças desculpem, ao desculpem. Tiago Eu Eu Miranda. não estive cá. Nós vamos te explicar. Façam o uma microfone legenda. ficou aberto no final. Primeiro, beabá, não é? Do manual de comunicação política. Fechas o microfone quando o candidato se cala. Não, o microfone ficou aberto. E portanto ouviu-se o senhor Almirante a cantar o hino nacional. No final, Desafinado. totalmente desafinado. Imagina, não pode ser, não é? Mas houve outra questão que as pessoas também não se aperceberam, penso eu, porque eu não vi as televisões, não Com sei jovenzinhos. se percebeu, que era que os seguranças, que É uma tinham, coisa que também tinham que imensos ninguém viu. seguranças, 10. e os seguranças eram umas bestas, e os seguranças a que nós hoje estamos habituados, desde que começaram a aparecer seguranças com o Cavaco Silva no início dos anos 90, que só nessa altura depois se aprenderam, não tratam mal os jornalistas, não empurram os jornalistas. E portanto era bom que a estrutura de campanha tivesse noção disso, isto vai correr mal um dia. E portanto isso também não foi bom, embora isso não tenha passado tanto para cá, porque eu depois estava a ouvir os colegas a queixarem-se, e sobretudo das televisões, fotógrafos, não sei o quê. Agora, eu acho que a campanha, portanto, nós estamos aqui já a definir aqui um fim, que eu não sei, pronto, isto tudo pode acontecer sempre em democracia, não é? Claro. Agora, eu acho que o Marcos Mendes tem um bom argumento. Eu acho que ele está a tentar fixar a campanha onde ele tem o melhor argumento possível, e eu acho que ele tem que ir por aí, porque também está numa situação que não é assim tão fácil, que é a questão da experiência e a incógnita. Na verdade, quer dizer, o Almirante não tem experiência nenhuma política, e política é política, e a política é uma atividade cada vez mais profissional e profissionalizada, é uma atividade difícil, não é?
é parecido um bocado com o campo de batalha e com a vida militar numa coisa que é na incerteza e no caos que se tem que gerir. Mas, enfim, não é uma coisa que o Almirante esteja habituado, com que esteja habituado a lidar. Embora a vida interna das Forças Armadas também seja muito política do ponto de vista das lutas de poder e de influência. Mas o Luís Marques Mendes tem o argumento para tentar fazer vingar. Agora, ao mesmo tempo, o eleitorado não está com este tempo a valorizar a experiência política. Se a experiência política pode ser alguma coisa que aqui na bolha, e nós depois realmente uma pessoa sem experiência pode ser uma grande incógnita ir para... nós não sabemos o que é que sai dali. Mas um candidato como Luís Marques Mendes é mais previsível. Ok, nós temos mais noção do que é aquilo. Sai Marcelo entre Marques Mendes e coisa não... Ou até sai Cavaco entre Marques Mendes, sai Sampaio entre Marques Mendes. É igual. É igual. O que é mau para ele neste momento. Não, mas para neste momento, no tempo que se vive, para o espírito do tempo, as pessoas rejeitam os candidatos que têm a vida profissional ligada à política, ou a vida política profissional. E portanto, eu acho que isso é um bom argumento racional, mas não é o argumento deste tempo. E portanto, para ler este tempo seria preciso um candidato estilo Almirante, no sentido de ser alguém em abstrato, não é? Que é uma pessoa que para quem as pessoas olham e veem uma imagem de competência, autoridade, seriedade e independência. Eu estou a ler discurso nem está a ponto. Ok. Há mais aí? Há mais? Não, eu tenho só uma pergunta. Pois, percebo o teu ponto. Deixem-me então fechar com uma ronda sobre o seguinte. Como é que Luís Montenegro lidará com um almirante em Belém? Ou seja, tudo indica que o mais bem posicionado é Gouveia Melo, que ele pode encomendar a coroa, muito possivelmente ostentará a dita coroa a partir de março do próximo ano. Como é que um governo nesta situação acabar de reeleger, passarão 6 meses até às presidenciais, 8, consegue trabalhar com um almirante que para si também será sempre imprevisível e com quem não tem relação particular? Aliás, nota-se na escolha do trabalhou com Rui Rio, Marcelo. Ou seja, ignorando, é mais difícil. Partilhando muito pouca informação. Mas isso com Marcelo em fim de mandato pode resultar com o Almirante não no dar. início de mandato e eleito unipessoalmente. Aquilo, eu acho que no Depende início. da força que ele terá, mas Eu também por respeito isso pelas Luís instituições. Montenegro- Exatamente. Mas no início, há aqui uma coisa. Luís Montenegro, Paula tem desculpa, razão era numa só coisa. dizer Sim, ia só razão, dizer que sim. ele próprio disse que idealmente era melhor não termos surpresas em Belém. Foi a coisa mais importante daquela declaração de apoio a Marques Mendes. E Mas eu não pode forçar estou muito, a não é? fazer aquela coisa horrível de aspas pinhas com os dedos. Pronto, aquela declaração de apoio teve essa nuance interessante que é, sabemos com o que é que contamos. Do outro lado. Olha, aqui com o Luís, com o outro Luís, aqui a República dos Luíses. Do outro lado não sabemos. Portanto, vejam lá isso. Mas, E isto é tão longe quanto Luís Montenegro vai para defender Marques Mendes. Isto também é muito curto. mas ele não pode ir muito Isto mais. tem uma dupla leitura, Sabendo não que é? Porque ele não quer hostilizar. Evidentemente. Eu acho pode. que o Almirante o que vai querer fazer. Ele sabe que vai ter de trabalhar com ele. Vai ter que trabalhar com ele. E o que ele vai querer fazer, na minha leitura, daquilo que vou sabendo, Por isso é. é que, Vitor, desculpa lá, mas é só para citar uma pessoa que nesse dia fez uma leitura muito interessante do discurso de apoio de Luís Montenegro a Marques Mendes, que foi uma pessoa que me mandou uma mensagem a dizer que estava tão entusiasmado como se estivesse a desvitalizar um dente. E de facto, o ambiente na sala daquele Conselho Nacional era este. Era Aquele sala de apoio dentista. é para a forma, tem de ser. Era fria. Mas Ao para menos. dizer o quê? Que eu acho que um posicionamento do Almirante vai ser muito de bloco central, de procurar que o PSD e o PS se entendam em coisas fundamentais. Já os outros o discurso tentaram. dele era muito. Eu não li o discurso todo, vi a peça que tu escreveste, mais uma outra da concorrência, vi poucos. Há no discurso do Almirante um sinal, me parece claro, de isto tem que durar. Não é? Ele quer Isto é recentrar, para ou durar seja, o tempo, o que me parece que a tem de. legislatura. E fazer coisas. É recentrar o regime Uhum. e que o governo faça coisas importantes e reformas importantes, mas procurando aí o apoio do PS e tentar que haja uma revitalização dos partidos centrais ao sistema e tentar que o Chega perca a força que tem. Quer dizer, ou seja, é revitalizar o centro.
não é? Com força e com... Como é que ele faz isso a partir propósito. mas veremos. Não sei como é que se faz, eu estou a dizer o propósito. Pois Ou é. seja, ele não vai querer Mas é que ele tem um hostilizar propósito executivo o governo, e um perfil ele vai querer. executivo e vai para um cargo. Ele vai querer. Isso também tinha o Cavaco, isso também tinha. Mas Marcelo é hiperativo, quer dizer, isso, Pois, não sei como é como é que mas isso depois só. nenhum deles foi muito bem sucedido nessa. Mas pronto, claramente, não é? A Nessa questão missão, aqui nesse que eu desígnio. acho que é interessante ver é tudo isto depende da boa vontade sempre do Primeiro-Ministro. As relações com o Por isso Primeiro-Ministro. é que Luís Montenegro não está muito preocupado. Mas também não lhe convém hostilizar o Presidente. E convém que haja pontos de colaboração e ele vai-lhe dar essas pontos de colaboração. Se um dia há coisa que se partir, partiu. A questão do autoritarismo, eu gostava só de fazer uma referência a isto, porque eu acho que é muito interessante. Apelidarem o ter um perfil autoritário porque foi militar e porque mesmo dentro da Armada havia pessoas que o consideravam mais autoritário, outros acham que não, acham que ele era simplesmente exigente e tinha a exigência que era obrigatória naquelas circunstâncias. Pronto. Agora, um presidente autoritário perde sempre. E, portanto, é bom que o Gouveia e Melo vá para a presidência com isto na cabeça. Se alguém lhe anda a tentar meter na cabeça, tipo Rui Rio, que tinha um pendor autoritário na sua maneira de se posicionar politicamente, o presidente não pode entrar com os pés a pé juntos, porque já se viu, a história prova, numa luta, mesmo que o presidente tenha uma legitimidade muito superior a um governo minoritário, e que o governo seja minoritário, o Primeiro-Ministro ganha sempre. O Primeiro-Ministro ganha sempre. E o Luís Montenegro sabe isso. Sabe isso, e ele tem jogado isso com o Marcelo, e temos outras histórias, quer dizer, António Costa colaborou com o Marcelo e quis sempre ter a colaboração do Marcelo e beneficiou disso durante muito tempo porque soube jogar o jogo, não é? Mas no dia em que ele pediu a cabeça do ministro, ele mandou-o à fava, não é? E portanto é preciso ter cuidado em Belém com essa... É óbvio que pode ajudar a vir à opinião pública, era com isso que o Marcelo contava, mas se o Primeiro-Ministro não quiser saber, ganha. E pode ganhar a opinião pública também pelo lado de, opa, está aqui um tipo com pulso e não sei o quê. E este jogo é um jogo perigoso. Portanto, isto eu acho que o jogo deve começar devagar. A gente também não sabe uma coisa. É em que estado vamos chegar a março. Aparentemente vamos chegar bem porque o PS está como está, o Chega não quer perder a vantagem. Em princípio chegamos com o orçamento. Pronto. Depois o pior é outubro de 2026. Exato. Por isso é que Marcelo diz que acha que o governo dura até ao fim de 2026. Quando ele já não tem nada a ver com isto. Tu achas também, Eunice, que o Almirante não vai hostilizar Montenegro não vai hostilizar... Acho que pelo menos nos primeiros tempos não, depois vão-se medir. Ninguém tem Eles não se conhecem. Claro, sim. O Almirante conhece pior Montenegro do que conhece Rui Rio. Não sei se ter Rui Rio como mandatário é um bom início para uma relação com Montenegro. Sim, a pergunta isso também já era nesse é sentido. aqui uma derivada da derivada, não é? Mas eu acho que pelo menos nos primeiros tempos, isto a confirmar-se que o Almirante será eleito, faltam 7 meses, ainda podem surgir outros candidatos, há muito tempo para cometer erros, mas a confirmar-se a dupla Henrique Gouveia e Melo, Luís Montenegro, os primeiros tempos serão de uma grande convivência institucional, Sim, claro grande cordialidade, grande respeito. Estratégia. Depois, a partir de outubro de 2026, logo se vê. Muito bem, vamos ficar com esta. Até porque, ao que me lembro, no artigo que o Almirante publicou no Expresso com algumas das suas ideias, o chumbo de orçamentos não era uma das razões para a dissolução. Automaticamente não. A razão era coisa que o Luís Marco Mendes contrariar promessas eleitorais. Isso sim é que podia ser razão para a dissolução nos princípios do Almirante candidato. Então vamos lá. Mais do que o cumprimento era a contrariar. Sim, contrariar. Acho que ficamos bem assim. Mas algo que não nos sai da cabeça. E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação. Como isto foi sem rede e não pensámos nada antes, ou não nos perguntámos nada antes, Vítor Matos, o que é que não te sai da cabeça? Diz-me. Olha, não me sai da cabeça. É uma conversa no dia que tenho com o meu filho mais velho, com 19 anos, e parece-me na cozinha, estava a fazer não sei o quê. Ele disse: tu não vais acreditar. Eu perguntei ao ChatGPT onde é que eu podia arranjar o livro não sei quê.
Ele disse-me: procure nas bibliotecas de Lisboa, que de certeza que vai encontrar. Ele disse: como é que tu sabes que eu estou em Lisboa? E o ChatGPT respondeu-lhe: por mero acaso, eu não faço a mais pequena ideia, é uma cidade qualquer e eu não tenho dados pessoais, para saber que você está em Lisboa. Ele disse: não sabes? Então, mas porquê é que eu não estou em Amsterdão, em Nova Iorque, porque é em inglês, não é? Porque o teu inglês é um inglês que sim, que... E então eu disse: epá, aperta com ele, diz-lhe que... Tu mas como é que aperta com o ChatGPT? Insisto com ele a ver até onde é que ele vai. Então o ChatGPT está programado, ou seja, ele usou inadvertidamente os dados pessoais, porque ele perguntou mesmo: mas eu dei alguma vez, eu não dou a minha localização, e alguma vez dei... Não, tu nunca deste a tua localização, eu não faço ideia onde tu estás. Isto foi uma coincidência. O ChatGPT diz que isto foi uma coincidência, foi à sorte. E ele diz: quais são as probabilidades de tu saberes que isto é Lisboa? Diz-me lá quais são as probabilidades reais de descobrires que eu estou em Lisboa. As probabilidades reais são muito baixas. Isto é uma enorme coincidência. Diz: olha, eu vou-te processar. Diz-lhe para o processar. Diz: eu vou-te processar. Eu vou-te processar. O que é que eu devo fazer para te processar? E ele diz: deves procurar não sei o que em Lisboa. Eu acho que eu disse: se estivéssemos na América estávamos ricos, porque íamos processar esta gente. Processávamos o ChatGPT, ficávamos ricos porque ele estava a usar indevidamente dados pessoais com a extrema lata. Dizia que era uma pura coincidência. Que maravilha. Bela história. Tínhamos de ter fechado com esta. Pronto, a próxima missão será um bocadinho mais difícil. Vá lá, Eunice, tu consegues. Olha, eu estou aqui indecisa porque há duas coisas que não me saem da cabeça. Uma é o almoço que tive num belo restaurante aqui perto. Posso dizer a localização, que é para quem quiser que vá lá. Não há dados pessoais, não há problemas de dados pessoais. Até podes dizer a companhia. Sim. Tipo isto, é tipo Isaltino, não é? Faltando ao início da conversa. Sim. Portanto, há de ser daqueles que o Isaltino já fez vídeos, não é? Claro, porque então. é o Zé Verunca. E já me tinha sido recomendado pelos primos meus. Fui lá há bocado com a Paula, comemos muito bem, bebemos razoavelmente e recomendamos. Não vou comentar. Isso era um. Será que foi uma diferença? Recomendamos. A outra coisa é mais uma beatice, porque já cá faltava a semana passada, foi só futilidade. Esta semana, eu no sábado participei num grande encontro, o Encontro Jubilar Diocesano de Lisboa, que decorreu no Estoril, que reuniu milhares de pessoas, e ficou-me na cabeça uma das frases do Patriarca de Lisboa na homilia da missa ao fim da tarde desse dia, que é: aqui na Terra todos somos artesãos de um bocadinho de céu. Isto porque era a solenidade da Ascensão, em que a Igreja celebra a subida de Jesus ao céu, mas que ao mesmo tempo nos dá a responsabilidade de cada um de nós cristãos a sermos, como ele disse, artesãos de um bocadinho de céu aqui na Terra. E eu, que se não fosse católica era uma péssima pessoa, assim sou só às vezes má pessoa, sinto muito isto ficou aqui a remoer e a ressoar, a pensar que bocadinhos de céu é que eu sou capaz de artesanar. Olha que bom. Deixa-me só citar aqui o Gonçalo M. Tavares. É uma daquelas frases de estilo. Ele diz que o céu começa 1 centímetro acima do chão. É isso mesmo. Isso é muito cristão. Paula Varela. E a eu tenho vontade de ir andando, não é? Depois destas duas histórias, mas vou dizer a verdade. E nada mais do que a verdade. E para vocês que gostam tanto de política como eu, e para todas as pessoas que presumivelmente nos ouvem e que gostam tanto de política quanto nós, e que não ouviram ou não viram a entrevista de José Sócrates deste fim de semana, fiz questão de não ver. Por favor, vai ver, Vítor Matos, porque não sabes o que estás a perder. Sério? Sim. Espetáculo. Vão ver. É uma entrevista de um político. José Sócrates foi um político. É um político. E foi uma entrevista política, ou seja, houve uma parte em que ainda falou sobre o seu processo judicial e não é essa a parte que me interessa, mas toda a análise que ele faz, quer das pistas que dá sobre o que o PS deve fazer nesta altura, E o Baneno? são muito interessantes. A forma como
hoje ele consegue fazer uma análise serena da vida política nacional, vale muito a pena ouvir e, portanto, esta é a minha... Eu ouvi só um bocadinho. Ouvi só um bocadinho e foi bem David interessante. Diniz, o que é que não te sai da Essa é a cabeça? pergunta que eu ia fazer, já que a minha... Bom, eu estive de férias em Cabo Verde e claro que não me saem da cabeça várias Mornas? coisas incríveis que vi Mornas em Cabo e Verde. Calaveiras? Também Mornas, restaurantes incríveis, a casa da Jeja, que é um hotel pequenino, muito modesto, mas maravilhoso, uma capacidade de receber maravilhosa também. Um bar em particular que se chama Bombo Menino, que é absolutamente delicioso e provavelmente onde passámos as horas mais dançáveis das curtas férias em Cabo Verde. Também não me sai da cabeça a Feira do Livro, que está prestes a começar e onde quero muito ir, e Eu no não quero seguimento ir. disso, um livro que eu me comprometi a entregar a uma editora daqui a 3 meses. Eu estou a Uau. dizer isto aqui porque eu preciso de rigor, disciplina e da Precisas vossa que nós compreensão devemos- nos próximos 3 E que meses. descobremos essa... Eu tenho um para entregar mais cedo. Tu tens um para entregar mais cedo, eu sei, Vítor Matos. Dito isto, serão livros interessantes, não para a próxima Feira do Livro, porque isso virá daqui a Talvez muito para o tempo. próximo ano. Mas talvez para o Olha, próximo deixa-me só dizer Natal. isto que eu não venho cá todas as semanas e por causa da Feira do Livro lembrei-me e para a semana isso já não está a valer. É que também não me saem da cabeça os jacarandás que estão todos floridos em Lisboa. Estes jacarandás. Eu sei, mas eu adoro. E os da Avenida 5 de Outubro em particular, que lá estão e ninguém os tirou. Olha, e em Cabo Verde que há jacarandás. Pois Faz é. sentido, faz sentido. E dito isto, esta foi a Comissão Política do Expresso, analisando à lupa as eleições a seguir às próximas e a seguir às anteriores. Foi com a sonoplastia da Salomé Rita, com a brilhante ilustração do Carlos Paes e com o guião, pois, o guião de José Cid. Até para a semana. Cerrado, nevoeiro, vinha Dom Sebastião. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impressa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho. Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.